Fala galera! Eu sou o Felipe do canal Mate Arte Eu sou o Luiz do canal Portomef e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está aqui na faculdade, estamos aqui na UEG. Nós dois estamos no quinto semestre. Eu acho que vocês já devem ter visto o canal do nosso vídeo de apresentação, né? E a nossa aula de hoje vai ser sobre Geometria plana. Eba! Essa primeira parte do professor Felipe. Aí eu vou apresentar essa primeira parte aqui, vou dar alguns exemplos, e aí já eu chamo o Luiz. A gente vai fazer essa coleta, então a gente vai... Coleta ou collab? Acho que os dois tá bom. Enfim, mas a gente vai postar nos dois canais, tá ligado? E é isso aí, geometria plana. Por que estudar geometria plana? Você sabe, Luiz, o motivo aí de estudar geometria plana? Bom, tudo é formado por figuras. Essas figuras você vê no dia a dia. Exatamente. Qualquer lugar que a gente vê na nossa vida, a gente vai conseguir enxergar alguma figura geométrica. Sendo ela regular ou irregular, sendo ela plana, ou, enfim, qualquer tipo de figura. Por exemplo, esse próprio quadro, a gente já pode ver que é o quê? Que é um retângulo. E isso a gente vai enxergar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar que você olhar aqui vai ter alguma figura. Porque tudo é formado por figuras. E o que a gente estuda na geometria plana? Nesse vídeo específico, a gente vai estudar sobre as figuras geométricas planas. E vamos falar um pouquinho primeiro sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos são todas as figuras planas que se encaixam nessas três características, que são ser fechado, ser completamente preenchido e não possuir curvatura. Vixe, professor, não entendi nada. Como assim ser fechado? Ele tem que ser aberto, conversar com todo mundo? Não, família, não é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó. Por exemplo, se eu faço uma figura... Deixa eu ver se está dando para ver. Se eu faço uma figura assim, ó. Isso daí é um polígono? Não é um polígono. Não, professor Felipe. Aí, tá até com aluno hoje. É um polígono? Não é um polígono. Por quê? Porque ele não está atendendo a essa daqui, ó. Não é fechado. Então, agora... Deixa eu apagar ele aqui rapidão. A segunda, ó, tem que ser completamente preenchido. Professor, como assim tem que ser completamente preenchido? Eu poderia usar até essa mesma figura, né? Vou fazer ela de novo. Ó, ela deve estar completamente preenchida? Não está completamente preenchida, ó. Tem essa parte aqui. Então a gente não pode falar que ela é uma figura. E se tiver um buraco nela, tipo? Se tiver um buraco nela, por exemplo, fecha aqui, mas tem isso daqui, ó. É uma figura? Não. Um buraco dentro. Um buraco dentro? Então vamos dizer, por exemplo, assim, ó. Aí a gente esquece essa partezinha preenchida e aqui a gente fecha. Isso é uma figura? Ela não é uma figura também. Por quê? Porque isso daqui, ó, é como se fosse um buraco nela e ela não está completamente preenchida. E não possui curvaturas. Então, agora eu rabisquei demais a quadrinha. Eu vou apagar. Como assim? Se ela não possui curvaturas? Se eu fizer uma figura, por exemplo, assim, ó. Deixa eu terminar de apagar o quadro. O nosso apagador profissional. Se eu fizer, por exemplo, uma figura assim, ó. Ó, isso é um polígono? Não é um polígono. Por quê? Porque ele tem, uma curvatura. O polígono ele sempre tem que ter linhas retas. Linhas retas, basicamente. Então, por exemplo, professor, ainda não entendi. Me dá um exemplo aí de um polígono. Beleza, vamos te dar um exemplo aqui de um polígono. Um quadrado, um polígono, triângulo, tá vendo? Ó? Ele tem mais 3 linhas. Para formar um polígono precisa de mais 3 linhas, porque não tem como fazer uma figura só com 2 linhas, ó. É impossível, você pode tentar fazer do jeito que você quiser, não vai dar. Ele tem que ter mais de 3 linhas e ele tem que ser, atender as características aqui, ser fechado, completamente preenchido e não possuir curvaturas. Beleza, aí agora tem polígonos regulares. O que seriam polígonos regulares? São polígonos que todos os seus lados são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho esse quadrado aqui que eu fiz, eu fingi que ele é um quadrado e que ele está perfeito. Esse lado tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Como assim, professor? Se esse lado aqui vale, sei lá, 20 centímetros, esse lado aqui tem que ser 20 centímetros, esse outro tem que ser 20 centímetros, e esse aqui também tem que ser 20 centímetros.
centímetros. Ah, e esse triângulo, se esse lado aqui vale, sei lá, 8 centímetros, esse outro lado aqui, deixa eu fazer o 8 errado, 8 centímetros, e esse outro lado tem que ser 8 centímetros. Isso vale para os ângulos também. Se esse ângulo aqui vale para ser um triângulo, tem que ser 60, né? Então esse ângulo aqui vai ter que ser 60, e esse outro vai ter que ser 60, e esse aqui também vai ter que ser 60. Por quê? Porque se todos os lados são iguais, os ângulos também têm que ser iguais. E aí tem um perímetro. E aí tem um perímetro. O que seria o perímetro? Vamos pegar dessa figura aqui que eu já fiz, do quadrado. O perímetro, basicamente, é a soma de todos os lados da figura. Como aqui ó, é um quadrado e é um polígono regular, todos os lados são 20, então você não quer calcular o perímetro, eu quero calcular o quê? Ó? Só a bordinha aqui, ó. Não quero calcular a parte de dentro, eu quero calcular só a parte da borda. Então, no caso, o que eu vou fazer? 20 mais 20 mais 20 mais 20 para 8. Nossa, esse 8 ficou terrível. Então, vai ser quanto? 80 centímetros, né? Que a gente estava falando centímetros. Ah, pra que eu vou precisar saber? Caralho! Pra que eu vou precisar saber? Pra que eu vou precisar saber o perímetro? Pô, família, imagina se você vai construir uma casa, sei lá, e aí você tem um espaço lá dentro da sua casa, e você fala, pô, eu quero botar uma cerca, não quero que nenhum cachorro entre, nenhum ladrão entre, eu quero botar uma cerca. Então você vai botar a cerca o quê? Só ao redor. Você não vai botar a cerca dentro, né, da sua casa. Você vai botar ao redor. Pô, não sei quantos metros eu vou precisar de madeira. Então, só fazendo o perímetro do terreno, você vai conseguir. Enfim, para várias outras necessidades, a gente vai usar o perímetro também. E aí agora, eu vou deixar a parte de área e dos próximos, né? Próximos o quê? Polígonos para o meu amigo Luiz do Portomef. É nóis, valeu! Então, pessoal, agora vamos continuar aqui com a aula. Área. Primeiro, o que é uma área? A área é o espaço que um polígono ocupa. Como assim? Lembra quando o tio Felipe estava falando da casa? A casa aí de vocês, ela é dividida em partes, né? Tem o seu quarto, tem a cozinha, tem a sala. Cada um ocupa um espaço, não é? Então, a área ela serve, diferente do perímetro, a gente não calcula a bordinha, a gente calcula todo o espaço. Então, por exemplo, esse retângulo aqui, se a gente quiser calcular dele, a gente vai estar calculando a área dessa parte todinha aqui que eu estou rasurando. Isso aqui tudo isso aqui é área. Então, um exemplo, qual é a área que o seu quarto ocupa na sua casa? Então, vai ser todo o espaço que o seu quarto vai ocupar dentro da sua casa. Mas aí você pergunta, tio Luiz, como é que você vai calcular a área? Aí depende. Eu digo depende porque existem várias formas e existem várias figuras e cada figura tem um jeito diferente de calcular a área. Vamos começar aqui com o retângulo. O retângulo é a mais fácil que tem. Você vai identificar aqui, ó. Essa aqui é a base, a gente chama isso aqui de base, que eu coloquei B. E essa aqui é a altura. Para você achar a área, é só você multiplicar a base vezes a altura. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Um retângulo aqui, meio troncho, mas é o que a gente vai ter no momento. A base dele, vamos colocar 5. E a altura dele, 3. Como é que ficaria a área desse polígono? A área vai ser a multiplicação da base, que aqui nesse caso é 5. Eita, meio parado. Com o 3, que é a altura. 5 vezes 3, todo mundo deve saber, né? Cada um está calculando. Mas espero que responda. Quanto é 5 vezes 3? 15, professor Luiz. Isso, então a área aqui vai ser 15. 15 o quê? Eu não defini. Mas se eu falasse que é 5 centímetros, aqui e aqui 3 centímetros, aqui também seria centímetros, né? Não, professor Luiz. Não, por quê? Perímetro é
quando a gente calculava lá, estava uma que tinha as mesmas dimensões. Por quê? Você calculava a soma de coisas retas. Aqui nós estamos calculando área, coisas de duas dimensões, que tem base e altura, no mínimo uma base e altura. Então, quando nós calculamos área, nós sempre colocamos a unidade de medida, que no caso centímetros, ao quadrado. Sempre ao quadrado para a área. Se nós formos calcular sólidos, volume, nós seríamos ao cubo, porque tem altura, profundidade e comprimento. Mas como aqui só tem base vezes altura, então só 2, porque tem duas dimensões. O quadrado, ele é tipo um retângulo, só que ele foi tipo assim, arrancar um pedacinho dele. Aí, esse pedacinho que arrancou fez a altura e a base ficarem iguais. Então você vai pegar o lado e vai multiplicar pelo lado. E uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um quadrado, tem uma curvatura aqui meio feia. E ele tem um lado 7 metros. Vamos dar a medida aqui. Se um lado é 7 metros, como é um quadrado, os dois lados são 7 metros. Ou todos os lados são 7 metros. Como é que calcularíamos a área disso aqui? Nós podemos multiplicar, né? 7 vezes 7, ou só fazer 7 ao quadrado, que no final dá no mesmo, é a mesma coisa. Então, 7 ao quadrado, né? 7 ao quadrado vai ser 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é quanto? 49. Isso, então. Isso mesmo, Joãozinho. Filipinho. Essa seria a nossa área. 49, né? Isso seria a área? Não. A área você tem que colocar a medida. 49 o quê? Centímetros ao quadrado. Centímetro não, Filipinho. A gente usou metro, então mantém metro. Então aqui é metro, eu quase falei errado também. 49 metros quadrados. Lembrando que todo quadrado é um retângulo, mas todo retângulo é um quadrado. Por quê? O que é um retângulo? Figura que tem 4 ângulos retos. O quadrado é basicamente um retângulo, igual eu falei, só que ele tem uns pedacinhos menos aqui, ó. Ele é mais achatadinho. Aí fica os todos lados iguais. Paralelograma. A dicção não facilitou a minha vida aqui. Paralelograma é como se fosse um retângulo, só que ele fosse igual aquelas mesas da casa da sua avó, que é meio bamba, aí ela foi um pouco pro lado, assim, ó. Igual aquelas prateleiras velhas, que tem sempre em casa de vó. Então, vai ser pro lado assim, ó. É como se fosse um retângulo torto. É igualzinho o retângulo. Só que ao invés de você pegar a lateral aqui, essa que não tem inclinada, você vai pegar a altura mesmo. A altura desse ponto até esse. Formando um 90 graus aqui, ó. Essa é a altura. Não vai pegar a medida disso aqui, não. Não, essa medida você não usa para achar a área. Você usa essa medida aqui, que forma um ângulo de 90 graus. Se nós tivéssemos um paralelogramo aqui, e a altura dele fosse 5 e a base dele fosse, vamos pensar no número 9, a área dele seria assim, ó. A área seria igual. Qual é a base? 9. Qual é a altura? 5 vezes 5. 9 vezes 5. Eita, eu esqueci de colocar a unidade de medida. Então vamos colocar aqui cm, então, de centímetros. 9 vezes 5. E 9 vezes 5 é quanto, gente? 45, professor. Área é difícil, né? A área vai ser igual a 45 centímetros, lembra-se? Ao quadrado. Agora vamos para o losango. O losango, ele é um daqueles casos que o tio Felipe falou, junto com o quadrado, que se encaixa em polígonos regulares. Por quê? Porque todos os lados dele são iguais, igual a um quadrado. Aí você pensa, todos os lados são iguais, isso não é um quadrado, não? Depende. Todo quadrado é um losango, porque tem seus lados iguais. Mas nem todo losango é o seu quadrado. Por exemplo, esse aqui. Por que isso? Porque para ser quadrado também tem que ser um retângulo. E para ser retângulo tem que ter ângulos retos. Aqui não tem.
Se aqui não tem ângulo e todos os ângulos retos, ele deixa de ser um quadrado e vira só um losango. Como calculamos a área do losango? Então, você vai pegar as diagonais, você não vai pegar mais a base e a altura, você vai pegar as duas diagonais. Temos aqui em vermelho a diagonal maior, com D maiúsculo, e aqui temos a diagonal menor, com D maiúsculo, ou D minúsculo. Você só simplesmente tem que multiplicar os dois e dividir para 2, sempre para 2, sempre. Vamos dar um exemplo aqui. Igual a bandeira do Brasil aqui, ó. Aqui é a diagonal maior, vamos colocar ela medindo 2. Não, 2 não, porque ela vai ser a maior. Vamos colocar 8. 8. E vamos colocar 8 metros. Vamos colocar 8 metros. E a menor vamos colocar uns 6 metros. Como é que calcularemos a área? A área vai ser a diagonal maior, aqui no caso é 8. Pode, a multiplicação não vai alterar o resultado, né? A ordem dos fatores. Vezes a diagonal menor, que no caso é 6. 8 vezes 6. Sempre dividido para 2. Quanto é 8 vezes 6, gente? 48. Isso, 48 dividido para 2. Vai ser quanto isso? 24. Isso, então 24, que Metros ao quadrado. estamos usando metros, então fica metros quadrados. Então, essas aqui são as figuras, vamos fazer uma pausa aqui só para apagar o quadro e já voltamos com mais algumas. Então, vamos continuar aqui com mais algumas figuras geométricas de polígonos que vamos descobrir como calcular o triângulo e o trapézio. O triângulo. Para achar o triângulo, nós fazemos a base vezes a altura dividido para 2. Por que fazemos isso? Pega qualquer quadrilátero, figura de 4 lados, divide ela por uma diagonal. O que vai formar? Um triângulo. Lembra da fórmula do retângulo, gente? Base vezes a altura, né? Se você cortar bem no meio pela diagonal, você vai cortar no meio, né? Olha aqui, ó, dividido para 2. Por isso que a área do triângulo é base vezes a altura dividido para 2. Temos aqui um exemplo, né? Vamos resolver ele. 4 km de base e 7 centímetros de altura. Vamos lá. 4, a área vai ser 4 vezes a altura, né? 7, dividido para 2. 4 vezes 7, 28. É igual. 4 vezes 7, 28, dividido para 2. 28 dividido para 2, 14. 14 o quê? Quilômetros, né? Então, quilômetros quadrados. Agora o trapézio. O trapézio, ele é a forma um pouquinho mais difícil de lembrar. Nós temos a base menor, que é essa aqui de cima, em azul. A base maior, que é essa em vermelho aqui embaixo. E a altura, que é essa em verde. A forma é a seguinte: você vai somar as bases. Primeiro soma as bases, depois multiplica pela altura, aí divide por 2. No exemplo aqui, ó. No caso, a base maior é 13, a base menor 9 e a altura 5. Vamos somar as bases. A área vai ser a base maior, 13, mais a base menor, 9, vezes a altura, que é 5. Isso tudo dividido por 2. Quanto é 13 mais 9? 22. 22 vezes 5. Dividido por 2. Aqui, a gente pode dividir primeiro 22 por 5, porque está fazendo uma multiplicação. Então vai ficar assim. Área. 22 dividido por 2. 11. 11 vezes 5. 11 vezes 5, 55. Nós usamos metros, então aqui é metros quadrados. Entendeu? É isso aí. Então, família, esse foi o vídeo.
Espero que tenha contribuído aí na educação matemática da sua vida. Tirar aquele 10ão na prova, sempre bom. Vamos dar validade depois dessa aula. Dê muito like aí nos 2 vídeos, tanto no do Mate Arte quanto no do PortoMath. Vamos deixar cada um no link na descrição. Um do canal do outro. Dê muitos likes, muitos comentários, compartilhe. E é nóis, família. Tamo junto.